Minha mãe me cortou depois que me mudei de casa, e depois apareceu exigindo a chave do meu carro. E quando eu recusei, ela chamou a polícia dizendo que o carro sempre tinha sido dela. Meu nome é Evan. Tenho 22 anos. Cresci numa casinha com papel de parede descascando e com a minha mãe, Debra, uma mulher que conseguia transformar culpa em poesia. Ela adorava me lembrar que sacrificou tudo por mim. Meu pai foi embora quando eu tinha 6 anos, e na versão dela da história, isso me transformou no plano de pagamento dela. Você é tudo o que eu tenho, e é assim que me trata. Era a trilha sonora da minha infância. Depois do ensino médio, comecei a faculdade comunitária e trabalhava meio período numa oficina mecânica. Minha mãe odiava os dois, dizia que faculdade era um golpe e que meu chefe estava se aproveitando de mim. O que ela realmente detestava era a ideia de eu construir uma vida que não girasse em torno dela. Quando finalmente juntei dinheiro suficiente para alugar um estúdio pequeno, ela desmoronou como papel molhado. Invadiu o estacionamento enquanto eu colocava caixas no carro, gritando que eu estava traindo ela, que eu escolhi liberdade em vez de família. Os vizinhos saíram para ver. Alguém filmou. Eu não gritei de volta. Só fechei o porta-malas, liguei o motor e fui embora, com as mãos tremendo o tempo todo. Alguns meses depois de sair de casa, comprei um Toyota Camry usado. Nada demais, modelo 2014, pintura desbotada e um amassado na porta do passageiro, mas era meu. Metade paga com economia, metade num empréstimo pequeno para o qual eu tinha tido orgulho de ser aprovado. A primeira coisa de verdade que era totalmente minha responsabilidade. Tirei uma foto, postei online com a legenda primeiro carro que eu comprei sozinho. Minha mãe comentou em menos de 10 minutos. Você devia agradecer à mulher que te criou, esse carro é meu, de certo modo. No começo, eu levei na brincadeira, mas o tom dela não era de piada. Quando curti o comentário de um amigo me dando parabéns, ela colocou outro. Não esquece quem pagou as suas aulas de direção. Isso foi 6 anos atrás, $50 por sessão, mas na cabeça dela aquilo tinha maturado em propriedade. Depois que me mudei, ela parou de ligar todo dia. Por um tempo, achei que a distância tinha trazido paz. Mas na verdade ela só tinha trocado de estratégia. Em vez de telefonemas, passou a monitorar minhas redes sociais como se fossem câmara de segurança. Cada vez que eu postava qualquer coisa, foto em grupo, comida, até meme, eu recebia mensagem dentro de 1 hora. Então você tem dinheiro para sushi, mas não para visitar sua mãe. Então é para isso que vai o dinheiro da gasolina. Ou o clássico, deve ser bom não ter que se preocupar com ninguém além de você mesmo. Às vezes ela comentava em público, às vezes mandava por mensagem cheia de culpa que terminava com: você vai entender quando eu não estiver mais aqui. Tentei manter as visitas curtas. 1 vez por mês no começo, depois 1 vez a cada poucos meses. Ela era doce por uns 10 minutos, oferecia chá, perguntava do trabalho, e aí começavam as perguntas. Quanto mesmo estão te pagando? Porque você está perdendo tempo em oficina em vez de arrumar uma carreira de verdade. Você está saindo com alguém? Espero que ela não esteja te usando como seu pai me usou. Quando eu ia embora, sempre me sentia menor do que quando cheguei. Até que uma noite ela passou de um limite que eu nem achava que ela enxergava. Eu tinha postado uma foto no aniversário de um amigo, eu e alguns colegas, nada demais. Embaixo, apareceu o comentário dela, em texto bem visível. Tudo que ele tem veio de mim. Não se deixem enganar. De início, achei que tinham hackeado o perfil dela. Aí vi o horário, 1h17 da manhã, o horário padrão da sinceridade movida a vinho. Na manhã seguinte, meu celular não parou. Alguns amigos me mandaram mensagem privada perguntando se estava tudo bem. Meu chefe, que me seguia online, comentou sem jeito que minha família parecia bem intensa. Eu apaguei o comentário, bloqueei o perfil dela, depois desbloqueei por culpa. 1 semana depois, ela fez um novo perfil. A bio dizia: mãe de um filho egoísta que esqueceu quem o alimentou. Quando vi aquilo, soltei uma risada curta e amarga que nem parecia minha. Mostrei para o meu colega Nat, que falou: cara, tua mãe tá louca. Mas eu ainda não sentia raiva. Só aquela vergonha conhecida, surda, do tipo que faz você se perguntar se talvez tenha mesmo feito algo errado. Mesmo assim, a vida seguiu. Trabalhei horas extras na oficina, voltei a juntar dinheiro.
Meu chefe confiava em mim o suficiente para me deixar atender clientes sozinho, até se ofereceu para me ensinar reparos mais avançados. Pela primeira vez, comecei a imaginar um caminho que não fosse só sobreviver. Mas cada pequeno sucesso de algum jeito ecoava nela. Quando comentei que tinha recebido um aumento, já passou da hora de você ajudar a pagar as contas da sua mãe. Quando disse que talvez fizesse uma viagem de fim de semana, engraçado como você tem dinheiro para viajar, mas não para ter gratidão. Aí, num movimento ao mesmo tempo sutil e cruel, ela começou a mandar mensagens diretamente para os meus amigos. Não em público dessa vez, em privado. Só descobri porque minha amiga Lila me mostrou os prints. Oi querida, sou a mãe do Evan. Ele anda passando dificuldades desde que saiu de casa. Por favor, lembra ele de que a família vem primeiro. Ele não conta para vocês o quanto eu fiz por ele. Só me preocupo que ele esteja sendo influenciado pelas pessoas erradas. As pessoas erradas. Ou seja, qualquer um que não fosse ela. Quando confrontei, ela nem negou. Eu só estava te protegendo, disse, com a voz tremendo de mágoa ensaiada. Você me contava tudo antes. Agora guarda segredos. Não são segredos, mãe. É só a minha vida. O silêncio dela depois disso pesou. Depois, por fim, ela sussurrou, então agora eu sou a inimiga. Esse era o padrão dela: atacar, recuar, culpar. Uma guerra emocional de uma pessoa só. Mesmo assim, foi o carro que realmente detonou a próxima fase. Ela começou a dizer para as pessoas que o carro era dela. Não de forma metafórica, emocional, literalmente. Contou para os parentes que tinha me ajudado a financiar, não ajudou, que estava registrado no nome dela, não estava. No começo eram só palavras. Aí, numa tarde, saí do trabalho e encontrei um bilhete preso no limpador do para-brisa. Letra dela. Você não devia deixar meu carro num estacionamento suspeito. Me liga. Minhas mãos tremeram segurando o papel. O bilhete tinha o cheiro do perfume dela, aquele lilás empoado em que cresci. Lembro de pensar, ela dirigiu até aqui. Ela me achou. Naquela noite, instalei uma câmara no painel. Não por causa de acidente, por causa de prova. Eu ainda não sabia, mas aquela câmara acabaria gravando o momento em que tudo realmente quebrou. Um ano depois de eu ter saído de casa, as ligações vinham com menos frequência, mas queimavam mais forte. Quando ela me alcançava, era para lembrar de algum novo pecado. Esquecer o aniversário dela, não esqueci, ignorar mensagens, não tinha visto, ou endurecer meu coração. Aí, numa noite, ela jogou o último anúncio como bomba. Vou-te cortar. A voz dela tinha aquele tom trêmulo e moralista que usava quando queria parecer mártir. Você abusou da minha generosidade por tempo demais. Eu-te pagando seu plano de celular e parte do seu seguro do carro, e você só me mostra desrespeito. Respirei fundo, contei até 3 e disse, calmo, tudo bem, mãe. Eu transfiro tudo ainda essa semana. Houve uma pausa. Ela esperava que eu implorasse. Tudo bem? Repetiu, como se a expressão fosse um insulto. Sim. Já está na hora de eu pagar minhas próprias contas mesmo. Bip. Ligação encerrada. 2 dias depois, ela ligou de novo, agora em fúria. Esse carro tecnicamente é meu, disparou. Eu te ajudei com a papelada, lembra? Não, mãe, não ajudou. Eu estava lá quando você comprou. Você só me deixou no concessionário. E daí? Eu-te no seguro, isso faz dele meu também. Não é assim que seguro funciona. Ela desligou de novo, e por um momento achei que talvez aquilo fosse o fim. Subestimei o quanto ela precisava de controle para conseguir respirar. No sábado seguinte de manhã, alguém bateu na minha porta com tanta força que a estrutura inteira tremeu. Abri e a encontrei ali em modo teatro completo. Cabelo desgrenhado, robe por cima de leggings, abraçando uma pasta cheia de papéis aleatórios. Me dá as chaves. O quê? A chave do carro, Evan. Vou levar meu veículo. Não é seu veículo. Ela sacudiu a pasta como se fosse um crachá. Eu-te na apólice. Isso quer dizer que sou legalmente responsável, e se você bater, vão-me processar. Tô pegando o carro de volta antes de você acabar com o meu crédito. As portas dos vizinhos começaram a se abrir.
Dona Alvarez, do outro lado do corredor, espiou, olhos arregalados. Mãe, você tá fazendo um escândalo. Você tá roubando de mim, ela gritou, alto bastante para ecoar pelo corredor. Então tirou o celular do bolso, o polegar tremendo de fúria justa. Ótimo! Se você não vai entregar, vou chamar a polícia. Deixa eles decidirem de quem é esse carro. Senti algo dentro de mim se desprender. Não era raiva, era algo mais frio, mais firme. Dei um passo para o lado. Pode ligar. Ela discou. Oi, eu quero denunciar um veículo roubado. Meu filho levou meu carro sem permissão. Deu meu endereço, me lançou um olhar triunfante e desligou. Ficamos em silêncio até as sirenes chegarem. 2 policiais, por volta dos 30, profissionais mas atentos, saíram da viatura. A voz da minha mãe subiu uma oitava automaticamente. É ele. Ele pegou meu carro, senhor policial. Um deles se virou para mim. Senhor, pode explicar o que está acontecendo? Claro, respondi. O carro está registrado no meu nome. Tenho o título e o contrato do financiamento lá dentro. Ela está no seguro porque se recusou a deixar eu fazer meu próprio plano ano passado. Eles pediram para ver os documentos. Entreguei a pasta que eu mantinha na gaveta, a verdadeira. Registro, nota fiscal, minha carteira de motorista. Tudo batia. O policial mais novo se voltou para ela. A senhora tem algum documento que comprove que o veículo é seu? Ela fuçou na pasta, contas de luz antigas, recibos velhos, uma impressão da minha postagem no Facebook com a legenda Meu Primeiro Carro. Isso, disse, levantando a folha como se fosse prova. Os policiais trocaram um olhar que dizia tudo. Senhora, um deles falou, calmo, pelo que consta aqui, o veículo está registrado apenas no nome do seu filho. O rosto dela esbranquiçou, depois ficou vermelho vivo. Então vocês estão do lado dele? Vocês homens sempre defendem uns aos outros. Ninguém está tomando partido, o policial respondeu. Só estamos dizendo os fatos. A senhora não pode denunciar um carro como roubado se ele não é seu. Por um momento, ela pareceu prestes a chorar. Depois, a voz ficou dura. Ótimo! Aproveita bem esse carro, Evan. Quando for tomado pelo banco, não vem chorar para mim. Viu a pasta cair no braço, virou e saiu disparada pelo corredor, quase tropeçando no Rob. Os policiais ficaram tempo suficiente para garantir que ela realmente tinha ido embora. Um deles me olhou com pena. Seria bom o senhor fazer um seguro só seu, viu? E talvez uma medida protetiva se isso continuar. Quando foram embora, sentei no sofá e fiquei encarando minhas próprias mãos. Estavam firmes, o que me surpreendeu. Pela primeira vez, ela não tinha conseguido me fazer tremer. 1 hora depois, ela mandou mensagem. Você me fez parecer louca na frente da polícia. Você não tem coração. Não respondi. Naquela noite, vi as imagens da câmara do painel. Tinha gravado tudo, a chegada dela, os gritos, até o momento em que ligou para a polícia. Assistir foi surreal, como ver prova de que a versão que eu tinha dela na infância, a mãe solteira abnegada, tinha sido substituída por outra pessoa completamente diferente. Salvei o vídeo em 3 lugares diferentes. Não por vingança. Por instinto. Porque eu conseguia sentir algo mudando no tom dela, na necessidade de recuperar o controle. Aquilo não era o fim. Era só o aquecimento. E, pela primeira vez, uma parte de mim estava pronta para a briga. Quando a viatura parou em frente ao prédio, minha mãe já tinha entrado em modo atuação. Lágrimas escorriam perfeitamente pelas bochechas. A voz quebrava com tremor calculado, mas convincente. Para os policiais, ela devia parecer uma mãe assustada e desesperada. Ele é instável, disse, apontando para mim. Ele me ameaçou. Esse carro está no meu nome, ele vem-me usando há anos. As palavras dela escorriam como óleo, lisas, sufocantes, impossíveis de tirar. Meus vizinhos saíram para as varandas, telefone na mão, fingindo regar plantas ou fumar. A mulher da casa da frente cochichou com o marido, que levantou o celular um pouco mais alto. Em algum lugar distante, um cachorro latiu, alheio à pequena tragédia acontecendo sob o poste de luz. Eu não discuti. Só voltei para dentro, peguei a pasta na gaveta e entreguei para os policiais minha carteira de motorista,
nota de compra, registro e contrato do financiamento, tudo no meu nome. O policial mais velho folheou as páginas devagar, examinando cada uma sob a luz do alpendre. Senhora, disse por fim, o veículo está registrado no nome do seu filho. Não há registro do seu nome no título. A expressão dela oscilou, primeiro incredulidade, depois pânico, depois raiva. Isso não pode estar certo. Eu ajudei-a a assinar os papéis. Você só foi cadastrada como contato de emergência, eu disse, quieto. Só isso. A voz dela subiu num grito. Você vai se arrepender. Vai se arrepender de humilhar a própria mãe assim. O policial mais novo tentou acalmá-la, mas ela já estava chorando de novo, soluços grandes e pesados, vindos de algum lugar entre ódio e humilhação. Eu criei um monstro, gritou, antes de sair marchando pela rua até o carro dela. Os policiais trocaram um olhar constrangido. Desculpa por isso, senhor, um deles disse. Você está liberado. Quando foram embora, o silêncio que ficou era sufocante. Os vizinhos voltaram para dentro, um a um. Uma cortina se fechou. Fiquei parado na varanda por muito tempo, o ar quente e parado da noite de verão, até que o silêncio finalmente engoliu a adrenalina. Naquela noite, achei que talvez tivesse acabado. Mas, claro, minha mãe não perde, ela reescreve. De manhã, a versão dela já estava no Facebook. O primeiro post dizia: alguns filhos crescem para trair quem lhes deu a vida. Depois de tudo que sacrifiquei, meu próprio filho virou violento e desrespeitoso. Orem por mim. Embaixo, os comentários brotavam como mofo. Você merece coisa melhor, Debra. Um dia ele vai perceber a sorte que teve de ter uma mãe como você. Fica firme, amiga. Filhos tóxicos sempre se arrependem tarde demais. E o pior, minha tia Carol compartilhou com a legenda. Drama de família é o mais difícil. Te amo, mana. Dezenas de conhecidos em comum curtiram. Alguns colegas de trabalho também, aqueles que me seguiram por educação quando trocamos arroba. Ao meio-dia, o post já tinha 40 comentários e vários reactions tristes. No trabalho, eu sentia os olhares. Ninguém dizia nada diretamente, mas o ar estava carregado de perguntas silenciosas. Na hora do almoço, meu gerente, Frank, sentou do meu lado e perguntou, com cuidado: tá tudo bem em casa? Eu menti. Tá sim, foi só um mal-entendido. Ele assentiu, mas dava para ver que não acreditou. Quando cheguei em casa, rolei o post de novo. Ela já tinha editado 2 vezes, cada versão maior que a anterior. Primeiro eu me recusei a devolver o carro dela, depois eu ameacei ela, depois eu chamei a polícia para cima da própria mãe. Cada versão aumentava a santidade dela e me pintava mais como vilão. Eu não comentei, não me defendi. Só observei. Existe um tipo específico de impotência quando o seu próprio pai ou mãe transforma a própria dor em arma pública. Não é raiva, é vergonha. Uma vergonha funda, de osso. Naquela noite, ela postou de novo, agora com uma selfie borrada dos olhos vermelhos. Dizem que amor de mãe é incondicional, mas até o amor tem limites. Fiz o meu melhor. Por favor, não me julguem por finalmente dizer chega. 300 curtidas em 6 horas. Pessoas escreveram parágrafos de apoio, desconhecidos oferecendo orações e abraços virtuais. Um comentário dizia: você é tão corajosa por colocar limites no seu agressor. Agressor. Essa palavra bateu como martelo. Fechei o aplicativo e fiquei sentado no escuro, o celular virado para baixo na mesa, meu reflexo fraco no vidro da janela. Meu apartamento era pequeno, mas era meu. Silencioso. Pago com horas sob luz fluorescente e mãos cheias de graxa. E, mesmo assim, ela tinha dado um jeito de invadir aquilo de novo. Digitalmente, emocionalmente, publicamente. Eu não chorei. Nem senti raiva. Só vazio. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao trabalho, troquei senhas nas redes sociais e apaguei todas as fotos em que ela aparecia. Não para apagá-la da história, mas para retomar a narrativa. Porque, lá no fundo, eu sabia que essa não seria a última investida dela. Pessoas como ela não param quando perdem poder, elas aumentam o volume até conseguirem de volta. E eu tinha acabado de aprender a ficar muito, muito calmo enquanto elas queimam. Uma semana depois da ida da polícia,
Cheguei em casa e encontrei um envelope branco enfiado sob a porta. Sem remetente, só meu nome em fonte burocrática que nunca traz boa notícia. Dentro, uma carta do banco. Recebemos seu pedido para encerrar e cancelar o financiamento de veículo de final -3.342. Favor confirmar a assinatura abaixo. A assinatura era torta, tremida e familiar o suficiente para embrulhar meu estômago. Ela tinha assinado no meu lugar. Sem nem caprichar muito, o i em laço, como ela sempre fazia quando escrevia com pressa. Liguei para o banco na hora, expliquei a situação e eles congelaram o pedido. A atendente disse: "Vamos abrir um relatório de fraude. Seria bom você registrar um boletim de ocorrência também." Meu advogado, um amigo da família chamado Garrett, nem soou surpreso quando contei. Tática clássica de controle, disse. Se ela não consegue o carro de volta, vai tentar torná-lo inútil para você. Preenchemos os papéis para o alerta de fraude e colocamos senha em todas as minhas contas. Achei que isso encerraria o assunto. Não encerrou. 2 dias depois, meu celular acendeu à meia-noite. Nome dela na tela de novo. Contra o bom senso, atendi. Ela chorava antes mesmo de eu falar. Porque você está colocando estranhos contra a sua própria mãe. Não tu, mãe. Eu vi o nome do seu advogado no identificador de chamadas. Você quer me destruir. Eu só estava tentando te ajudar com suas finanças. Fingindo ser eu. Eu estava corrigindo um erro que você cometeu. Você não entende como o mundo funciona ainda. Mãe, isso é fraude. Essa palavra fez a voz dela quebrar em fúria. Fraude? Fraude? Depois de tudo que fiz por você, é assim que você fala de mim. Aí veio o sussurro baixo e ferido. Você não é mais meu filho. Ela desligou. De manhã, a história já tinha nova versão. Minha tia mandou mensagem. Porque você processaria sua própria mãe? Estamos preocupados com ela. Meu primo deixou de me seguir. Depois meu tio ligou, meio bêbado, dizendo: ela está falando que você roubou o carro dela e limpou a conta bancária. Me diz que isso não é verdade. Eu parei de discutir. Não existe defesa que funcione quando ela chega primeiro nas pessoas. Em uma semana, metade da família tinha sumido. Os que não acreditavam nela ficaram quietos para evitar confusão. Feriados foram passando sem convites. Foi como ser excomungado do próprio sangue. Um mês depois, vi minha mãe pela primeira vez desde o chamado da polícia. Era um sábado de manhã no supermercado. Eu empurrava um carrinho com cereal e sabão em pó pelo corredor quando ouvi a voz dela, aquele tom agudo e conhecido que cortava concreto. É ele? Ela gritou. Virei, e lá estava, em pé na seção de hortifruti, cabelo arrumado, olhos brilhando com uma performance que só ela sabia fazer. É meu filho, o que me roubou. O ambiente congelou. Alguns clientes pararam no meio do caminho. Um senhor com uma cestinha de laranjas olhou de um para outro, sem saber quem era o vilão. Eu não me mexi. Não falei. Ela me roubou, ela berrou de novo, percebendo que tinha errado o pronome, se corrigindo no meio da frase. Ele me roubou. Meu dinheiro, meu carro, minha paz de espírito. Eu sentia cada batida do coração na palma da mão. Quis gritar de volta, explicar, levantar provas, mas sabia como aquilo pareceria. Um filho calmo discutindo com uma mãe chorando nunca vence em público. Então fiz a única coisa que pareceu sensata. Deixei minha cestinha no chão, virei as costas e saí. As portas automáticas se abriram com um chiado que soou como suspiro de alívio. Atrás de mim, a voz dela ainda ecoou fraca através do vidro. Vai embora, como você sempre faz. Lá fora, o ar frio me acertou forte. Fiquei parado no estacionamento, deixando o vento me atravessar, vendo meu próprio fôlego virar fumaça. Uma mulher que tinha visto a cena passou devagar e disse: sinto muito, querido. Tem gente que não sabe a hora de soltar. Assenti, mas a garganta estava apertada demais para responder. Naquela noite, chegou outra carta, dessa vez do Departamento de Trânsito. Alguém tinha contestado a propriedade do meu veículo. Não precisei adivinhar quem. Garrett resolveu tudo em silêncio, mandou cópias da nota fiscal, do contrato e do registro. A reclamação foi arquivada em uma semana. Mas cada nova tentativa deixa marca, um hematoma que não dá para mostrar a ninguém.
Ela tinha começado uma guerra, mas eu não estava revidando, pelo menos não do jeito que ela queria. Sem gritos, sem posts, sem mensagens de ódio. Só silêncio, papelada e evidência. Porque entendi uma coisa sobre controle. Gente como ela não precisa ganhar a discussão, só precisa te ver recuar. Então eu parei de recuar. Deixei ela gritar. Deixei postar. Deixei-se retorcer na própria narrativa de martírio. Toda vez que tentava acender um incêndio, eu deixava o fogo apagar sozinho na sala sem ar da história dela. Mas a verdadeira vitória, a silenciosa, estava chegando. E não seria barulhenta. Seria legal. 3 meses depois, minha vida era completamente diferente. Não mais feliz ainda, mas mais calma. Eu tinha-me mudado para 2 cidades adiante, para um apartamento pequeno em cima de uma oficina que cheirava levemente a óleo e chuva. Troquei de número. Novas contas em banco, novas fechaduras, tudo novo. Meus colegas fizeram uma pequena comemoração quando fui promovido a técnico em tempo integral. O salário não era enorme, mas era meu, ganho parafuso espanado após parafuso espanado, salário sujo de óleo por salário sujo de óleo. Eventualmente, troquei o velho Camry por um Honda Civic mais novo. Azul. Documento limpo. Registrado só no meu nome. No dia em que assinei os papéis, sentei no banco do motorista por um tempo antes de ligar a chave, só encarando meu reflexo no para-brisa, percebendo que aquela era a primeira decisão grande da minha vida adulta sem nenhuma digital além das minhas. Foi então que chegou a carta. Envelope branco e grosso de um escritório de advocacia que eu não conhecia. Sentei na mesa da cozinha, com o barulho baixo da geladeira enchendo o silêncio, e li 2 vezes para ter certeza de que não estava maluco. Notificação de intenção de abertura de ação de bens compartilhados, Sra. Deborah Whitman versus Sr. Evan Whitman. Ela estava tentando reivindicar parte do meu carro, das minhas economias e até, de algum jeito, do conteúdo do meu apartamento, alegando contribuição materna e dependência. Em outras palavras, porque um dia pagou meu plano de celular e mandou dinheiro para mercado anos atrás, achava que tinha direito a metade de tudo que eu tinha agora. Meu advogado, Garrett, praticamente suspirou quando viu. Isso não dura 5 minutos em audiência, disse. Mas ela não está tentando ganhar. Está tentando te obrigar a reagir. Ele tinha razão. O caso foi arquivado antes mesmo da primeira audiência, mas esse não era o ponto. O ponto era o recado: ainda sei como te alcançar. Não respondi. Não liguei. Nem mandei a cortesia jurídica educada que ela provavelmente queria, o reconhecimento de que tinha-me atingido. 2 semanas depois do arquivamento, cheguei em casa e encontrei outro envelope na caixa de correio. Sem logo de escritório dessa vez. Só meu nome, na letra dela, cuidadosa, treinada, familiar. A mesma caligrafia que ela me fazia copiar quando criança ao escrever cartões de agradecimento. Dentro havia uma folha de caderno, dobrada em 3. Eu só queria você por perto. Mas se escolheu esse caminho, viva sua vida. Você vai ver o que é perder uma mãe. Sem ameaças. Sem exigências. Só culpa, destilada, concentrada, perfeita. Li 3 vezes. Depois dobrei de novo e guardei na gaveta, entre o documento do carro e o contrato de aluguel. Um lembrete, talvez. Não dela, mas do preço de ir embora. Porque liberdade, estou aprendendo, nem sempre é barulhenta ou eufórica. Às vezes é a viagem longa de volta para casa depois de uma briga que você não começou, com as mãos firmes no volante, sem ninguém no banco do passageiro dizendo para onde virar. Às vezes é silêncio. Ainda penso nela, claro que penso. Repasso as sirenes, os gritos no estacionamento, os rostos dos vizinhos entre curiosidade e pena. Essas cenas ainda vivem em algum lugar dentro de mim, o tipo de lembrança que não some, só perde o contorno. Mas já não mandam em mim. Hoje, quando fecho a oficina no fim do dia, o ar cheira a metal e chuva. Entro no carro, ligo o motor e fico ali uns segundos antes de sair, sentindo aquele vazio estranho que não é tristeza nem vitória, só espaço. Liberdade nem sempre ruge. Às vezes ela vibra baixinho sob o capô. E, se existe um preço para isso, a ausência de família, a distância de gente que nunca vai entender, então paguei de bom grado. Porque paz, descobri, não é ganhar a discussão. É aprender a parar de participar dela.